Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Michele Molina, sou taróloga e estou aqui iniciando essa jornada no canal do YouTube e eu gostaria de estar passando alguns conteúdos para vocês aqui que são apaixonados por tarô. Então, se você não é inscrito no canal, convido você a ser um dos primeiros inscritos e que vocês possam aí estar me acompanhando dentro dessa jornada, tá bem? Sejam muito bem-vindos aqui, tá? E hoje estou aqui para passar para vocês algumas dicas de como compreender a linguagem do tarô, de que maneira ele se comunica conosco ali no momento da leitura. Temos que ter em mente a primeira base, o conhecimento de que os arcanos maiores, eles são conceitos amplos, eles são mais complexos também, pois eles se manifestam de múltiplas formas, dependendo do plano, ou seja, da pergunta. Diante disso, temos que prestar atenção na pergunta que está sendo feita ali para o tarô. Essa pergunta que está sendo feita, ela tem a essência ligada a qual plano, qual área da sua vida? Está ligada ao plano mental, está ligada ao plano sentimental, material, é relacionado ao plano espiritual? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Digamos que você vai fazer uma pergunta para o tarô. O que a pessoa sente por mim? Então, nós estamos falando de sentimento, a parte emocional. Ah, a Maria, ela vai comprar minha casa? Ela vai fechar algum negócio comigo? Então, estamos falando de realização, isso é plano material. Tem alguma energia que esteja negativa, que esteja bloqueando os meus caminhos? Então, isso é uma pergunta voltada para o plano espiritual. Então, a partir do momento que você passa a observar a pergunta que você está fazendo para o tarô, fica mais fácil de você compreender, de você lembrar do que você estudou. Você está vendo que a pergunta que você está fazendo é sobre realizações, então você vai olhar para aqueles arcanos, principalmente ali, né? O arcano que sair na casa do resultado, olhar para ele com aquele olhar de tudo que você aprendeu e compreendeu no plano de realização, de que maneira ele se comunica, ele se comporta ali no plano material. E ali você vai conseguir ter o sentido, a resposta mais adequada para você, de uma maneira mais assertiva, para não misturar. Às vezes você pega ali um arcano, cai um determinado arcano ali, que na parte emocional ele fala assim, enfim, ele traz aquela essência, aquela energia de positividade, porém, quando vai se tratar da parte de realização, na parte prática, ele não é nada legal, então ele vai dizer não. Então, quando a gente passa a entender, a compreender que o arcano para cada área da vida, ele vai se comportar de uma maneira, fica mais fácil para você compreender ali a resposta, o que eles estão falando, de que maneira ele está falando para você, qual é a mensagem que ele está passando ali para você. Por isso que é importante a gente estar aprendendo, né, ali diante dos nossos estudos, a gente ter esse conceito. É até nós, né? Nós somos assim. Nós, como os indivíduos, seres humanos, a gente tem essa coisa, por uma determinada área, a gente consegue estar lidando de uma forma mais prática, outra área a gente já não se dá muito bem, tem pessoas aí que de repente na parte amorosa aí consegue levar com uma leveza, mas na hora de estar ali realizando, seja no seu trabalho, com coisas práticas e relacionadas ao material, a pessoa se perde. Então os arcanos ele vem falar sobre isso também, tá? E a minha terceira dica aqui, na verdade, é uma recomendação para contribuir aí de uma maneira que você consiga se conectar com as essências dos arcanos. Vou dar um exemplo aqui. Você está estudando um determinado arcano, olhe para ele, a essência, né, de como ele se manifesta nas áreas da vida, enfim, pegue ele e observe você, analisa na sua própria vida se teve alguma situação que você passou tudo aquilo que a essência do arcano está passando para você, ou alguém, algum familiar, algum conhecido seu, que de repente tenha passado por aquela situação e você se conectar e falar, nossa, ao que a pessoa está pensando, falando, agindo, essa situação está representando aquela carta. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, você pega a carta da torre, que é caso caótico, né? A vida tá ali desmoronando, né? E de repente cai junto ali um arcano menor.
o Ás de copas, o 10 de copas, o 9 de copas. Então, o que que isso quer dizer? Às vezes é um emprego que a pessoa ou você mesmo tenha perdido, um emprego, só que aquele emprego não estava legal, você estava segurando ali, você estava prendendo nele, aí de repente você foi demitido. Só que daí o Ás de copas, o 9 de copas, traz aquela sensação de bem-estar, porque mesmo que seja uma coisa ruim, que ali, eu fiquei sem emprego, vou demorar para conseguir outro, alguma coisa dentro desse sentido, mas que de certa forma você estava esperando por aquilo. Você se sente bem, porque você sabe que ali não estava legal, você só estava segurando aquele emprego por conta da parte material, né, do financeiro. Só que você tem a consciência ali, né, de, ou não, de que aquilo. Por que, que é a torre, né? Porque aquilo ali vai te trazer um caos, afinal você vai ficar sem aquela parte financeira, mas de certa forma o naipe de copas ali, ele traz essa sensação de que tá tudo bem, sabe? É o que eu queria, é o que eu gostaria. De repente, é um relacionamento que você tava, que não tava legal, sabe? E a pessoa foi lá e rompeu, e ainda assim você tem aquela coisa assim, não, vai ficar tudo bem. Então, assim, são coisas no nosso cotidiano, da nossa própria vida, que são passagens que a gente já passou, ou então você conhece alguma pessoa que realmente passou por aquela situação. Então, quando você traz a essência desses arcanos para a sua vida, para a sua realidade, você consegue estar conectando de uma melhor forma com essas essências, você consegue compreender a essência. E assim, gente, observe a melhor maneira de como vocês conseguem estar absorvendo. Foi uma dica que eu passei aqui para vocês que é bem relevante, mas observe de que maneira vocês conseguem realmente estar aprendendo, de que maneira você consegue estar ali se conectando com as cartas. Tem pessoas que são fáceis, assim, de compreender, escuta vídeo, faz uma leitura, vê conteúdos aí, e só de bater o olho ali ela já consegue entender, já consegue compreender, consegue memorizar tudo aquilo, né? E tem pessoas que não, tem pessoas que de repente tem que ouvir mais de uma vez, tem que parar, absorver aquilo que ouviu. Eu mesma sou assim. Eu sou aquela que eu preciso ouvir, parar, eu tenho que anotar, sabe? Eu tenho que me conectar, tem que fazer sentido para mim, né? Eu sou capricorniana, então eu tenho esse lado aí de, né? Tô trabalhando nisso, mas enfim, você tem que realmente ver de que maneira você vai conseguir realmente ali estar se conectando, compreendendo. Às vezes você é parecida comigo, né, que você precisa ali, enfim, tá absorvendo melhor. Às vezes, se for necessário, pega um caderno. Eu fiz isso e é muito bom, porque você escuta um conteúdo, você lê um livro, de repente lá você vai lá na caneta mesmo e você anota as suas observações, as suas próprias impressões, ou começa a marcar lá no caderno, em cada plano, né? O que que aquele arcano está representando, quer falar, porque é uma maneira, você está ouvindo, você está lendo, aí você está aqui pensando, a partir do momento que você vai lá escrever, você está conectando com aquela essência de novo. De repente, medite 1, 2, 3 dias aquele mesmo arcano que você está anotando para absorver. Enfim, gente, o mais importante aqui, a essência dentro do estudo para quem está começando, é dar tempo ao tempo. Tempo para estudar, tempo para observar, para você compreender. E aos pouquinhos ali mesmo você está absorvendo cada vez mais essa essência, tá bem? Se você quiser começar já a praticar as cartas que você está ali já aprendendo, tendo contato, começa com método simples. Sabe? Começa com 3 cartinhas, como passado, presente, futuro, e solta uma perguntinha ali. De repente, dentro do caso da pergunta que você está fazendo ali pro tarô, 3 cartinhas também, o lado negativo, o positivo dessa situação, a terceira carta, o resultado diante daquilo, e vai observando, pega suas anotações, olha o que aquilo ali está querendo dizer, e assim, vai praticando, se permita entrar em conexão, mesmo que seja de uma forma simples, está começando mesmo, começa a tirar a energia do dia, olha, qual a energia do dia, como que vai ser o meu dia hoje, né? A minha energia do dia mesmo, tira uma cartinha, tira a segunda e conselho de como você deve lidar, levar o dia, faz anotações, pega uma semana ali, anota de segunda até domingo ali, como que foi a sua semana para você ter a sua própria percepção. Você pode tirar ali a energia do dia e de repente você nem abrir ela, sabe? Você deixa ela viradinha e você toca seu dia.
Quando for no fim do dia, você vira aquela carta e você começa a lembrar de tudo o que você viveu, com o que você estudou daquele arcano maior e ver o que que aconteceu no seu dia, nos seus pensamentos, como você a forma como você sentiu e você lidou no seu dia, o que que casou ali com a essência que você tem conhecimento da carta. E dessa maneira, se conectando com ele, você vai conseguir ter essas impressões, você vai conseguir estar se conectando com ele. Conforme você vai evoluindo, você vai aprendendo, começa, tem um método Peladan, que ele é ótimo, ele é riquíssimo, ele responde todas as áreas da vida, todos os planos, ele responde todas as perguntas. Veja na internet, pesquisa no Google um modelinho dele, é maravilhoso. Ele consegue responder até o que a pessoa está sentindo por você. E é claro, existe um método Templo de Afrodite, que ele vai falar sobre relacionamentos amorosos. Eles são 7 casas. Na verdade, eu faço com 8, né? Porque eu tiro uma cartinha a mais, que é para tirar o conselho para o consulente ali que está fazendo, né, a pergunta para o tarô. Mas ele vai responder tudo, ele vai responder, são 2 colunas, onde vai falar a intenção de um para o outro, o sentimento, a parte sexual de um para o outro. E a 7ª carta, de acordo, né, lógico, com as intenções ali do casal, ele vai mostrar se existe a tendência futura das pessoas ficarem juntas, de ter algum rompimento, algum tipo de desentendimento. Mas, independentemente disso, o método Peladan ele vai responder a intenção, vai responder todos os planos. Então é isso, pessoal. Espero que eu possa realmente ter contribuído com alguma coisa com vocês aqui, com algumas informações que sejam relevantes para vocês que estão no comecinho. Continue me seguindo aqui, acompanhando no canal. Eu vou trazer mais conteúdos para vocês aí ao longo da semana. E eu espero que realmente que vocês tenham gostado aqui, tá? Fiquem comigo, até uma próxima.